Salmo 115, diz assim a palavra de Deus: não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações perguntam: onde está o Deus de vocês? Onde está o nosso Deus? O nosso Deus está nos céus, respondemos, e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem tocar. Têm pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Tornem-se como os seus ídolos todos os que os fabricam, e todos o que a estes ídolos adoram. Vamos orar? Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra, que ela seja pelo teu Espírito Santo semeada nos nossos corações, e que a tua palavra cumpra em nós o teu propósito, para a glória do teu nome. Nós te suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto que fala sobre idolatria. A idolatria é a experiência de atribuir valor absoluto a algo ou a alguém que não é Deus. Qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus como o valor absoluto e determinante da sua vida faz de você um idólatra. Mas esse texto também, ele revela um grande mistério da palavra de Deus, que oferece para nós uma possibilidade de nós ressignificarmos a nossa experiência com Deus, porque ele nos ensina a pensar também sobre o pecado. E nos ensinando a pensar sobre o pecado, ele nos ensina a pensar sobre Deus. E nos ensina a pensar sobre nós mesmos. Porque o que esse texto nos ensina sobre o pecado é que o grande problema do pecado não é o que ele causa em Deus. O grande problema do pecado é aquilo que ele causa em nós. Porque quando o salmista está denunciando a idolatria, ele termina dizendo que os homens são do tamanho dos seus deuses. E se você não adora ao único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, palavras do apóstolo Paulo, se você não adora o único Deus vivo e verdadeiro, você adora um ídolo. E o problema disso não é que Deus fica ofendido pela sua idolatria, que Deus fica magoado com você porque você o substituiu por um ídolo. Não é que Deus fica irado e bravo e que Deus então vai castigar você por causa da sua idolatria. A grande questão da idolatria não é essa, não é o que a nossa idolatria causa em Deus, é o que a nossa idolatria causa em nós, é que nós nos tornamos semelhantes aos nossos ídolos. E é por isso que o salmista vai dizendo que o pecado vai nos desumanizando e vai nos roubando a nossa identidade como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Os ídolos têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam e não tocam, têm pés e não andam. Os ídolos, eles
têm nariz, mas não conseguem sentir o aroma, o perfume de nada. E Jesus vai resgatar o Salmo 115 para fazer uma crítica a Israel. E no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, Jesus diz assim à nação de Israel: o coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. O que Jesus está dizendo, citando o Salmo 115 e também o Salmo 135, é que Israel correu atrás dos seus namorados e construiu para si ídolos, e deu as costas ao Deus vivo e verdadeiro, e Israel também se tornou semelhante aos seus ídolos. Israel perdeu a sua identidade. Israel perdeu de sua face o brilho da imagem de Deus. Deus não é um ser melindroso. Eu não imagino Deus tristinho porque eu não dei o meu dízimo o mês passado. Eu não imagino Deus tristinho porque você fumou ontem à noite. Ou bebeu um pouquinho mais hoje no almoço. Não, acho que provavelmente não, senão você não estaria aqui. Não foi o caso de hoje na hora do almoço. Deus magoadinho. O que eu imagino sim é o coração de Deus entristecido por ver o dano que o pecado traz no seu povo. O que eu imagino sim, e leio na Escritura Sagrada e que mais me causa impacto, é Jesus chorando sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, por que você está fazendo isso? Por que é que você está dando as costas para o meu Pai? Por que é que você abandonou a Deus e correu atrás dos seus ídolos? Eu ouço Deus falando pela boca do profeta Jeremias, dizendo: eu não entendo o que Israel fez, me trocou a mim, manancial de águas vivas, por poça de água de chuva. Eu não consigo acreditar nisso. O meu coração se entristece, eu imagino Deus chorando. E ao mesmo tempo eu imagino Deus tomado de fúria e tomado de ira por ver o dano da ação do mal na sua criação. Não um Deus melindroso, mas um Deus entristecido, um Deus cujas entranhas se remoem de compaixão, por perceber que os seres que Ele criou, a sua imagem e semelhança, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, coração, mas não são capazes de se compadecer e de amar, têm pés, mas não progridem, não andam, não se expressam na vida, têm mãos, mas não abraçam, não acolhem. E Deus então perde no mundo a expressão de si mesmo. E muito embora seja verdadeiro que no céu está o nosso Deus e tudo faz quanto lhe apraz, o que ocorre ao meu coração é que quando as nações perguntam a Israel: onde está o Deus de vocês? E Israel, piedosamente atribuindo glória a Deus, diz: no céu está o nosso Deus. Deus poderia dizer: resposta errada, Israel, porque as nações deveriam olhar para você, Israel, e me enxergar. As nações deveriam ouvir a sua voz profética, Israel, e ouvir a minha própria voz. As nações deveriam ser tocadas pela sua mão, Israel, e serem então tocadas pelo meu amor. Mas você se tornou igual aos seus ídolos. Você tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não tocam. Você tem pés
mas você está paralisada na história. E aí vem Jesus. E uma das interpretações teológicas mais belas é que a obra de Jesus é devolver a nós a nossa identidade como filhos de Deus e a nossa plena humanidade, é nos levar à plenitude da imagem de Deus em nós. Ele, Jesus, que é o primogênito entre muitos irmãos. Ele, a semelhança do Pai, tem mãos e toca, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala, tem pés. E ele, Jesus, é ligeiro na direção de quem clama por socorro. Jesus, a semelhança do seu Pai, tem coração e ama e se compadece. Porque a Bíblia Sagrada diz, pela boca do profeta Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos tapados à nossa oração. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando a quem Ele possa se mostrar forte. A palavra de Deus diz que Deus está não omisso, não displicente, não ausente, mas contemplando Israel e abençoando Israel, como o orvalho à noite e o calor na cega. Por isso é que vem Jesus e faz os seus milagres. E os milagres de Jesus são uma mensagem cifrada. Cada milagre de Jesus é uma palavra profética. Cada palavra de Jesus é uma confrontação de Israel e um chamamento de Israel. Por isso, em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, é apresentado a Jesus um leproso. E este leproso, Marcos capítulo 1, versículo 40, aproxima-se de Jesus e suplica de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, porque Jesus tem coração, e o coração de Jesus não está endurecido, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele, porque Jesus tem mão, e Jesus toca, e pode tocar, e quer tocar, tocou nele, e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou, e ele foi purificado. Então Jesus o despediu com uma severa advertência. Marcos capítulo 1, versículo 44. Não conte isso a ninguém. Você, leproso, não conte a ninguém que você foi curado por mim. Corra e vá anunciar aos sacerdotes. Porque havia em Israel a convicção de que curar um leproso, curar um cego de nascença e expulsar um demônio mudo eram sinais messiânicos, somente o Messias conseguiria fazer. Então Jesus diz assim: você, leproso, corra e diga aos sacerdotes que você foi curado. E era Jesus mandando uma mensagem aos sacerdotes de Israel, dizendo: vocês, sacerdotes de Israel, têm mãos, mas vocês não tocam o impuro e o imundo. Vocês têm coração, mas vocês não amam o leproso à beira do caminho. Vocês têm olhos, mas vocês não enxergam o leproso à beira do caminho. Marcos, capítulo 3. Noutra ocasião entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Um homem que tinha mãos, mas não podia tocar. À semelhança dos ídolos de Israel, estava Israel. E Jesus então chama esse homem e diz a ele: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? Marcos capítulo 3, versículo 4. O bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar?
E todos permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Jesus faz o bem e não o mal. Salva uma vida e não mata. Mas os fariseus, eles não têm olhos para outra coisa, senão para a sua religião e para a sua lei. E diz a palavra de Deus que os fariseus observavam atentamente para ver se Jesus curaria o homem com mão mirrada no sábado. Eles não tinham olhos para ver o sofrimento de um homem com mão mirrada, atrofiada. Mas eles tinham olhos para ficar investigando se Jesus quebraria a lei. Eles tinham olhos para procurar pecado em Jesus, para procurar contradição em Jesus, mas não tinham olhos para o sofrimento. E é isso que desperta a ira de Jesus e diz assim: eu não me conformo com isso. Que o coração de vocês esteja tão endurecido que vocês não são capazes de tocar e abençoar um homem com a mão atrofiada. Marcos, capítulo 2, é trazido a Jesus um paralítico, um homem aleijado. E esse homem desce onde Jesus está ensinando, ele desce pelo teto. E é colocado pelos seus amigos na presença de Jesus. E quando Jesus está diante desses homens, Jesus diz assim: filho, os seus pecados estão perdoados. Ele é um paralítico, ele não pode andar. E Jesus, em vez de curá-lo, diz: perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque o que realmente paralisa a vida humana não é a atrofia dos membros, é o peso da culpa. É o senso de não ser digno diante de Deus. É o medo de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: jogue fora a sua culpa. Ande, você está paralisado, você está bloqueado, você está dentro de uma gaiola, você não se expressa na vida, você não progride, você não segue a vida, você está preso numa gaiola e essa gaiola se chama culpa. Aquilo que você fez já tem 10 anos, já tem 15 anos, já tem 20 anos, já tem um mês, e você já orou, você já se ajoelhou, você já chorou, você pediu perdão a Deus, mas a culpa ainda prende você. A culpa ainda diminui o seu mundo. Há coisas que você não pode ver porque elas te machucam, músicas que você não pode ouvir porque elas te machucam, lugares que você não pode ir porque eles te machucam, pessoas com quem você não pode encontrar porque o encontro machuca você, porque você está preso em algum evento do seu passado e a sua vida ficou ali, congelada naquele lugar. E Jesus diz assim: meu filho, anda, segue, vá viver, porque os teus pecados estão perdoados. Aí vem o pessoal lá e diz assim: está vendo? Está blasfemando, está perdoando pecados. E era verdade, porque se o pecado é algo cometido contra Deus, só Deus pode perdoar pecados. Se eu pedir R$1.000 emprestado a você, não é o sujeito que está ao seu lado que pode dizer para mim: ô Ed, não precisa pagar não, está perdoado. Você vai olhar para ele e falar assim: ô companheiro, eu que emprestei, como é que você perdoa? Esse é o raciocínio desses homens aqui. O pecado é contra Deus, quem é você, Jesus, para perdoar? E Jesus poderia muito bem responder: eu e o Pai somos um, eu tenho sim prerrogativa para perdoar pecados, e eu perdoo sim. Agora, se vocês acham que é mais fácil curar um paralítico do que perdoar pecados, então, meu filho, pode levantar e andar, vai para sua casa, vai viver. Jesus não está disputando no panteão dos deuses, dos ídolos, das nações, quem é mais poderoso, quem faz o milagre mais extravagante, quem dá o maior espetáculo. Não, Jesus não trabalha no ramo de milagres. O que Jesus está fazendo
é alertando Israel, que Israel se tornou semelhante aos seus ídolos. O que Jesus está fazendo é nos chamando, não para nos dar um milagre de presente. Ele está nos chamando para restaurar em nós a nossa plena humanidade. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Os versículos 31 a 36. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mudo. Ele mal podia falar, suplicando que lhe impusessem as mãos. Aos poucos, Israel foi percebendo que estava ali no meio deles um rabino diferente, um rabi diferente. Ali estava um rabi que não tinha medo de tocar leprosos, que não tinha medo de tocar aleijados, que não tinha constrangimento algum em se deixar tocar por mulheres com fluxo de sangue. E disseram: então vamos levar os nossos doentes para que Jesus toque neles. Porque o Deus que Jesus está revelando para nós, Ele não é como os ídolos. O Deus que Jesus revela para nós tem mãos, mas Ele toca. Então vamos levar os nossos doentes para eles. E depois de levá-lo à parte, versículo 33, Jesus pega o cego e o leva para um lugar, pega o homem surdo e mudo e o leva para um lugar à parte. Não leva para o palco, não leva para a tela de televisão, leva para um lugar à parte, longe da multidão. Jesus não quer dar espetáculos, não quer criar reputação e fama de milagreiro, não quer ninguém fazendo romaria na sua direção. Para um lugar à parte, longe da multidão, coloca os dedos nos seus ouvidos e em seguida cospe e toca na sua língua, meio nojento, né? Mas olha para o céu e num suspiro profundo diz: Efatá, que significa abre-se. E com isso, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. E a multidão dizia: isso é impressionante. A multidão maravilhada dizia: isso é maravilhoso. Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Foram até Betsaida, versículo 22. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Jesus, você tem mãos e você usa as suas mãos para tocar e abençoar. Nós acabamos de ver você tocar num homem surdo e mudo. Agora nós te pedimos, toque nesse cego. E Jesus então tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Não levou para o palco da Igreja Batista, não levou para a tela da televisão. Levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos, Jesus tinha essa ideia de cuspir nos outros. Depois de cuspir nos olhos, eu vou estudar esse negócio aqui. Que papo é esse de Jesus cuspir tanto? Depois de cuspir nos olhos do homem, impôs as mãos sobre o cego e diz: você está vendo alguma coisa? E o cego disse: eu estou vendo umas pessoas andando, mas elas parecem árvores. E Jesus então, pela segunda vez, colocou as mãos sobre os homens, então os seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Agora ele cura um cego. O que é que Jesus está fazendo? Ele está dizendo: Israel, você deu as costas para Deus e você ficou parecida com os seus ídolos. Você perdeu a glória de Deus que estava sobre você.
e você não é mais imagem de Deus. O que Jesus está querendo fazer conosco é dizer para nós: ei, vocês que veem, mas não enxergam, vocês que têm ouvidos e escutam, mas não ouvem. Alguém algum dia já disse para você assim: eu já te falei mais de 1 milhão de vezes para não. Tem ouvidos, mas não ouvem. Sabe quando eu era pequeno? De vez em quando isso acontece ainda. Eu era pequeno, a minha mãe me mandava ir na padaria. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui e cheguei lá e falei: o que era para comprar mesmo? Aí eu tinha que voltar. Falar: mãe, o que era mesmo? Ela disse, entrou por aqui, saiu por aqui. Desatenção, displicência, insensibilidade, falta de compromisso, falta de engajamento, falta de respeito. O que Jesus está fazendo é nos devolver a nossa plena humanidade. Por isso nós temos o privilégio, meus queridos, de dar uma resposta diferente da resposta que Israel deu às nações. A resposta de Israel foi teologicamente corretíssima. Onde está Deus? No céu. E no céu Ele faz tudo o que Ele quer. Mas Deus poderia voltar-se para Israel e falar assim: Israel, as pessoas não estão preocupadas com o que eu faço no céu. As pessoas estão preocupadas com o que eu faço na terra. E para fazer na terra, eu preciso da sua boca, da sua mão, dos seus pés, do seu coração. Desmond Tutu disse que sem os nossos olhos Deus não vê, sem as nossas mãos Deus não toca, sem o nosso coração Deus não se compadece. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. É o versículo 16 desse salmo. As nações perguntam: onde está Deus? E Israel diz: no céu, fazendo o que Ele bem quer, fazendo tudo que lhe dá prazer. É verdade, mas e aqui na terra? Aqui na terra, Israel, é você. Aqui na terra, igreja, é você. Então nós podemos dar uma resposta diferente. Onde está o nosso Deus? Nós dizemos assim: em nós. E esse é o grande mistério. Leia na sua casa Colossenses capítulo 1, os versículos de 26 a 28. O grande mistério foi revelado. Cristo está em nós. E nos levando à perfeição, à nossa plena humanidade, a que sejamos seres humanos completos. Na palavra em português, seres humanos perfeitos. A nossa perfeita humanidade é a imagem e semelhança de Deus. Então, o que temos que dizer? Quando perguntarem para nós: onde está o seu Deus? Está em mim. Você quer ouvir Deus? Presta atenção na palavra da minha boca. Você precisa desabafar com Deus? Os meus ouvidos estão à sua disposição. Você quer ser abraçado por Deus? Vem aqui que eu te abraço. Você quer ser visto por Deus? Pois saiba que eu te vi, eu te enxerguei, eu não passei por cima de você, eu não ignorei você, porque Deus está em mim. E quando eu te vi, Deus te viu. Quando eu te abençoei, Deus te abençoou. Quando eu falei com você, Deus falou pela minha boca. Por quê? Porque Deus foi me buscar lá onde eu estava. Eu tinha boca e não falava, coração e não sentia, eu tinha olhos e não via, ouvidos e não ouvia, mas agora Deus me restaurou e Ele devolveu a mim as minhas mãos, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, os meus pés, e eu agora sou corpo de Cristo, e eu sou presença de Deus no mundo. Por isso é que nós estamos dizendo: o mundo conta com você, porque Deus, que me perdoe, mas Deus precisa de você, porque Ele escolheu assim. E a grande obra de Jesus nas nossas vidas é essa: restaurar a nossa plena humanidade, nos devolver a nossa sensibilidade e devolver a nós a capacidade de usarmos a nossa humanidade como expressão da presença divina
nesse mundo. É por isso que nós dizemos, Ele conta com você. Ele quem? O mundo conta com você, o seu próximo conta com você. Seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cunhado, sua tia, sua avó. Contam com você, mas Deus também conta com você. É como se Deus nos contemplasse, nós que estamos aqui, pensando que Deus está no céu, e dissesse: o que vocês estão fazendo aí? Olhando aqui para cima, para o céu. E a pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo é: onde está o nosso Deus? Onde está o seu Deus? No céu? Chateadinho porque você faltou o culto no dia do Senhor? Onde está o seu Deus? No céu? Tramando o seu divórcio porque você é vítima de maldição hereditária e a sua mãe já divorciou, sua avó já divorciou, agora é sua vez e Deus está lá só no céu, com a prancheta aberta, fazendo a estratégia do seu divórcio, para amaldiçoar você, a terceira geração, e depois ainda vai amaldiçoar a sua filha, a quarta geração. É esse aí o seu Deus? Onde está o seu Deus? No céu? Esperando você fazer orações para Ele abençoar você? Onde está o seu Deus? O nosso Deus não está no céu. O nosso Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos pedras vivas e somos edificados casa espiritual para a morada de Deus em espírito. O nosso Deus está em nós. Como se Deus olhasse para nós e dissesse assim: eu já devolvi a você um coração, tirei o seu coração de pedra e coloquei aí um coração de carne, tirei as suas mãos de pedra e coloquei aí mãos de carne, tirei os seus olhos de vidro e dei a você olhos decentes, humanos, eu destampei os seus ouvidos, eu destravei a sua língua. Você está querendo mais o quê? Ficando olhando aqui para a sala do trono. Se manca, companheiro, eles contam com você. Vamos em frente, vamos viver. Por isso, hoje, diga assim: Deus conta com você. Diga assim, diga: pode contar comigo, Senhor. Quem está do seu lado aí, pode contar comigo, pode contar comigo. Esse é o evangelho que faz sentido para mim. Esse é o evangelho que me toca. Esse é o evangelho que me interpela. Não apenas o evangelho que me faz cair de joelhos, confessando a Deus o meu pecado, a minha nulidade, a minha absoluta dependência dEle. Não apenas de joelhos clamando pelo favor dEle, mas um evangelho que me coloca de pé quando Deus me diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Filho, eu já te abençoei com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Filho, eu já derramei sobre você o meu espírito. Filho, eu já restaurei a sua humanidade. Então, agora levante-se e saia, e seja minha presença no mundo, porque Ele está perguntando por mim, e Ele só vai me ver quando enxergar você. Portanto, meu irmão, minha irmã, diga assim: a glória de Deus é compartilhar. Que a nossa glória seja compartilhar. A glória de Deus é dividir, é multiplicar. Que a nossa glória seja repartir, dividir, para que vejamos esse milagre da multiplicação e da bênção de Deus espalhada por toda a terra. Amém. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos ficar em pé, queridos.